Salve, salve galera ligada aqui no canal Rodrigo Oliveira. Que vitória do Internacional, hein, diante da equipe do Atlético Nacional, uma vitória na Libertadores, uma vitória importante que credencia o Colorado a buscar algo na competição. Vamos falar a respeito disso depois da vinheta. Antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você, se inscrever no canal, ativar aí as notificações clicando no sino e, claro, gente, deixar o like aqui para participar do nosso canal, dessa nossa resenha, para a gente falar muito sobre o futebol, no modo geral, não só o futebol pelotense, mas também o futebol gaúcho, o futebol nacional, para a gente, falar bastante sobre o que está acontecendo nesse momento. Que vitória do Inter, hein? Que vitória, além do placar, além do 3-0, a vitória do Inter, ela é uma vitória emblemática. Ela é uma vitória que te dá muitos indícios e sinais do que esse time pode ser capaz de fazer no campeonato, na Copa Libertadores da América, no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. O Inter, sim, é favorito a conquistar e é um time postulante a conquistar grandes coisas no campeonato. Mas só não é aquele Inter, o Inter, esse ano é o ano do Inter. Não, pelo contrário, esse não é só o ano do Inter. O Inter chega com um time extremamente consistente, com um time extremamente competitivo, não competitivo com os seus adversários, competitivo internamente. Todo jogo tem uma disputa por posição. Todo jogo tem um jogador que vai entrar e vai dar o resultado. Foi na partida contra o Atlético Nacional, em que o Inter muda algumas peças, o Carboneiro começa entre os titulares, e no segundo tempo entra Bruno Tabata, entra Vitinho, o próprio Wesley também começou a partida entre os titulares, enfim, são muitos jogadores versáteis, jogadores competitivos e que está todo mundo na sua plenitude física e também no seu melhor momento técnico. O Ener Valencia vive o seu melhor momento técnico no Inter, o Borré quando entra também dá uma contribuição muito forte, já foi ao contrário, com o Borré sendo titular e dando resultado quando estava dentro do campo e o Ener Valencia entrando e modificando um pouco o espírito dentro de campo do Internacional. Mas o ponto principal é que vencer esse adversário, que era um adversário muito difícil, a missão do Inter era uma missão extremamente complicada. Vencer a equipe do Atlético Nacional, que é um adversário que tem tudo que um time competitivo pode ter: força física, estatura, velocidade, qualidade. É um dos times daqueles fora do centro, fora do eixo da América do Sul, que a gente costuma falar que sempre pode ser a surpresa, pode dar um resultado, pode dar dificuldade, pode gerar complicações para o futebol brasileiro. E esse time é o Atlético Nacional. Por isso que quando saiu o sorteio, a gente falava, é um grupo difícil, é um grupo extremamente complicado e o fator casa vai fazer a diferença. Na primeira rodada, o Inter enfrentou o Bahia, conseguiu trazer um empate, não fez o melhor dos jogos, mas o jogo em que soube sofrer, o jogo típico de Libertadores, em que você cria oportunidades, você não é amplamente dominado pelo seu adversário, mas você consegue trazer o resultado, que foi o jogo diante da equipe do Bahia. O Inter não fez um jogo no seu padrão, como já tinha feito em outras partidas, mas soube trazer o resultado, soube colocar 3 pontos, um ponto na bagagem e somar esse ponto extremamente importante. Na segunda rodada, o fator casa era fundamental. Como eu falo, jogo em casa não se negocia. Jogo em casa é colocar 3 pontos na bagagem, é colocar 3 pontos na mala e pedir lá pro pessoal que faz a classificação da Libertadores só somar 3 pontos. Enfim, não há negociação em jogos dentro de casa. E o jogo era muito difícil, o jogo era muito complicado. O time do Atlético Nacional não vem aqui só para passear em Porto Alegre. O time do Atlético Nacional vem para jogar e vem para tentar somar 3 pontos. E o Inter suou muito para conseguir esses 3 pontos. O 3-0 não condiz com o que foi o jogo, mas é aquilo, né?
Quando um time está preparado, quando o time está calejado, quando o time sabe o que precisa fazer, no momento em que a brecha, a oportunidade aparece, não vai perder. E é o time do Inter. O ano passado, o ano retrasado, o Inter era até um time competitivo. Quem não lembra daquele time de 2023, em que fez uma segunda fase, ali a fase das eliminatórias da Libertadores, sublime até o jogo contra a equipe do Fluminense. Dói de lembrar disso, mas, enfim, são momentos em que serve para aprendizado para o futuro. Então aquele time era um time que jogava muito bem, mas só que não aproveitava as oportunidades. Não era letal quando as oportunidades se apareciam, quando as oportunidades estavam na cara dele, o Internacional acabava perdendo as chances de colocar a bola para o fundo do gol. Parece que isso mudou. Parece que isso mudou. Hoje a gente vê um Inter mais letal. E também por conta da experiência de jogadores, por conta também do trabalho do treinador, que é um trabalho muito importante. Eu era contra a vinda do Roger Machado para o Internacional, mas ele acabou me convencendo, acho que convencendo a maioria dos torcedores do Internacional. Hoje, 100% dos torcedores colorados estão ao lado do Roger Machado, estão ao lado do trabalho do técnico do Internacional. Então hoje não há nenhuma contestação àquilo que o Roger Machado implementa dentro do jogo. Tudo que ele vai fazer pode dar errado, mas claro, há sim uma consciência de que o trabalho está sendo bem feito, está sendo bem desenvolvido e é um trabalho maduro, diferentemente dos outros trabalhos do Roger. O Roger cobrava muito profissionalismo e ele segue cobrando profissionalismo dos jogadores, mas faltava aquele traquejo de vestiário. Por mais que ele tenha sido um jogador, por mais que ele tenha sido muito vencedor, ele passou para o outro lado do balcão e não deixou também, e não trouxe aquele lado jogador que é muito importante, o lado boleiro também. Você precisa ser um cara estudioso, você precisa ser um cara que cobre profissionalismo dos seus jogadores, sim, mas você também precisa ser aquele cara que chega no parceiro e pergunta pra ele, chega no jogador e pergunta, cara, por que tu não tá jogando, por que tá acontecendo isso, o que tá acontecendo, eu vou te ajudar, eu vou fazer isso, e o Roger tá fazendo isso, não só o Roger, mas principalmente Paulo Paixão. Paulo Paixão também é um cara extremamente importante no vestiário do Internacional. Ele é uma espécie de termômetro, ele é uma espécie de um cara que chega no jogador e pergunta, e aí, meu irmão, o que tá acontecendo? Por que você não tá jogando? Eu sei que você joga futebol, eu sei que você é um cara diferente, vamos lá, vamos jogar, vamos entender por que as coisas não estão funcionando. É o papo de boleiro, papo de vestiário que o Paulo Paixão costuma também ter com seus jogadores e ter também no vestiário. Então, é extremamente importante essa junção que virou agora o vestiário do Internacional. E tá tudo dando certo, cara. E tá tudo dando certo. Você tem o D'Alessandro, que é um cara que no momento em que a crítica vem, ele chama responsabilidade, né? Quem não lembra daquele momento em que o Inter estava sendo, em algum momento, criticado, né, pelas atuações, não vinha jogando tão bem. O D'Alessandro dá aquela entrevista contra o Daniel Nobre Bins, o foco vira todo para ele, a crítica da imprensa e a crítica de todo mundo vira pro D'Alessandro e o Roger consegue, né, desenvolver o trabalho na reta final para título. Então, é assim que se forma um grupo vencedor e o Inter tem todos os tópicos de um time que vai lutar por coisas grandes em 2025. Já conquistou o Campeonato Gaúcho, mas é claro que o Campeonato Gaúcho ainda é pouco para esse time, né, que se preparou, se modelou e eu acho que o Inter vai conquistar alguma coisa grande. E sobre o jogo, né, gente, sobre a partida contra o Atlético Goianiense, o Atlético Nacional, não sei porque que eu tô com o Atlético Goianiense na cabeça, mas contra o Atlético Nacional foi uma partida muito difícil. Eu falei lá no começo do vídeo, né, que é um time que exige muito tática, técnica, físico, né, embates físicos muito fortes, né, é um time que tem bom investimento, é um time que tem qualidade técnica. O Inestrosa fez um inferno na vida do Bernabé. O Bernabé teve muita dificuldade, não conseguiu atacar, teve que mais ter preocupação defensiva.
Enfim, no sistema defensivo, os embates físicos do Valência, ele até em alguns momentos ganhou, mas sempre muito difícil. Tecílio é muito bom zagueiro, é um zagueiro muito forte fisicamente, também pode jogar como lateral esquerdo, mas é um zagueiro muito forte, cometeu até o pênalti, chegou atrasado, mas é muito bom jogador. Edwin Cardona também é muito bom, Morelos é um atacante experiente, enfim, é um time muito bom, o time do Atlético Nacional. É um time muito bom, é um time que vai dar muito trabalho, Bahia que abre o olho, né? Se o Internacional dentro de casa teve muita dificuldade, Bahia vai ter praticamente aí 2 jogos na sequência contra o Atlético Nacional e vai ter muita dificuldade, porque vai jogar na Colômbia e depois vai jogar dentro de casa. Então o Bahia precisa sim, né, ter muita atenção, porque é um jogo extremamente complicado esse jogo contra o Atlético Nacional. Então, no momento ali em que sai o primeiro pênalti, o Inter consegue fazer o gol, destravar o jogo, o Atlético Nacional agride, tem 3 finalizações, 3 boas oportunidades de empatar o jogo, não consegue, aí tem o Inestrosa expulso, e muito bem expulso, diga-se de passagem, deu um carrinho, uma tesoura, tem uma entorse no pé do Vitinho, não sei como o Vitinho conseguiu permanecer no jogo, mas é um carrinho muito perigoso, é um carrinho muito feio. E o Inestrosa acabou sendo muito bem punido pelo árbitro de vídeo, né, e depois pelo árbitro de campo com a expulsão. A partir da expulsão, o jogo muda, realmente. O jogo muda, a posse fica com o Inter passa a ter mais domínio do jogo, e aí tinha que matar esse jogo, né? Esse jogo não pode ficar perigoso mesmo estando com um a menos. Não pode ficar no 1-0. Não pode ficar aquele jogo em que a qualquer momento o adversário pode achar uma bola e colocar a bola para o fundo do gol, né? E empatar o jogo. E foi o que aconteceu, né? O Inter consegue o segundo pênalti. Poderia dar, poderia não dar, enfim, muita gente achou pênalti, outras pessoas não achou pênalti, eu achei pênalti porque há uma carga nas costas do Vitinho, o Vitinho estava em progressão para entrar dentro da grande área, para tentar alguma coisa, e há uma carga ali do jogador do Atlético Nacional, por mais que não tenha sido intencional, a carga acontece, então, na minha opinião, o pênalti foi muito bem marcado, o Alan Patrick bateu também com muita categoria, e depois na reta final do jogo sai o terceiro gol do Inter, né, numa jogada envolvente pelo lado direito, né? E o Alan Patrick acabou marcando o terceiro gol dele no jogo. Além do destaque, né, para Alan Patrick, muito merecido, porque bater pênalti é uma responsabilidade enorme, principalmente em uma Copa Libertadores da América em casa, em que você tem a necessidade de vencer o jogo. Então, né, pro Alan Patrick foi um pênalti muito bem cobrado, muito bem batido pelo jogador, né, do Internacional, mas Fernando Regis jogou os 90 minutos e deu uma aula de futebol, uma aula de antecipação. O velho, como ele diz mesmo, como os jogadores chamam ele lá, o velho, 38 anos, tá jogando o fino da bola. Lá quando foi contratado eu comentei, Fernando Regis é world class, é jogador a nível mundial, e ele confirma isso com uma atuação espetacular no meio-campo do Inter. Ali no segundo tempo, né, o Roger tira o Bruno Henrique, coloca o Ronaldo e deixa o Fernando mais solto, pro Fernando jogar, porque o Fernando tem essa qualidade de passe, né, diferentemente do Ronaldo. O Ronaldo é um cara muito combativo, mas não tem a qualidade do passe que o Fernando tem, que o Fernando gera de jogo. Então, uma vitória sublime do Internacional, uma vitória espetacular, uma vitória difícil, apesar, né, de olhar o placar 3-0, não diz o que foi o jogo, uma vitória de um time pronto, de um time competitivo e de um time pronto para gritar, para soltar mais uma vez o grito de campeão. Agora resta saber, né, se não vai ter nenhum probleminha no meio do caminho. Te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino e vamos juntos fazer aí mais esse canal crescer. Valeu!